prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Eu estava sentado ali orando e parece que era eu queria dizer para vocês que Deus é muito sério quando o seu povo se reúne e busca, quando o seu povo se faz comunhão, quando o seu povo ora, quando o seu povo clama, quando o seu povo recebe. Deus é muito sério com isso. Por isso Ele está feliz. Ele sempre está feliz quando nós estamos reunidos aqui na casa dele. Eu gostaria de compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração com a amada igreja. E sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. O Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo número 8, versículo 43, a partir do verso 43. Vamos ler até o verso 43. Lucas 8, 43. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, me espere. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha pedido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz. Amém. Quantos já ouviram falar sobre esse versículo, sobre essa passagem? Levanta a mão aí que eu quero ver todo mundo. Amém. A grande maioria já ouviu falar sobre isso. Ouviu falar sobre essa mulher. É algo muito interessante que nós encontramos na palavra de Deus, que a Bíblia ela não dá o nome verdadeiro para essa mulher. Quando nós ouvimos falar, quando nós ouvimos pregações a respeito dessa mulher, nós conhecemos essa mulher como o quê? Uma mulher do fluxo de sangue, uma mulher que tinha uma hemorragia interna, uma mulher que fora curada no meio do caminho pelo Senhor Jesus, uma mulher enferma. Nós não conseguimos, a Bíblia, os autores dos evangelhos, quando falam a respeito dessa mulher, eles não dão um nome para ela, ela não se chama pelo nome. Ela é conhecida por essas expressões, como a mulher que foi curada, ou como principal como a mulher do fluxo de sangue. E para entendermos mais sobre a vida dessa mulher, o texto é bem pequeno, mas ele tem uma riqueza muito profunda. E quando nós olhamos e lemos com atenção e com cuidado, nós vemos que essa mulher, em determinado momento, em determinada hora, ela marca o ministério de Jesus com uma simples atitude. E nós acabamos de ver, né? A atitude de quê? De tocar na hora do seu manto e de que toda aquela enfermidade que tinha no corpo físico, aquela deficiência que tinha no corpo físico dela, fosse curada. E quando nós olhamos o texto e nós analisamos, quando eu fiquei olhando esse texto, eu olhando cuidadosamente, devagar, lendo versículo por versículo, conseguir tirar algo que não está explícito aqui, claramente, que nós consigamos ver. Que eu queria compartilhar com os irmãos. E eu chamei esses 3 tópicos de 3 ferramentas importantes para a minha vida, ou para a nossa vida em geral. Por que essas 3 ferramentas? Porque quando nós começamos a analisar o texto, quando nós começamos a ler o texto, nós vemos o quê? Que esta mulher, no versículo 42, certa mulher havia 12 anos que ela sofria de algo que a machucava, que ela sofria de uma hemorragia interna, que deixava ela com dor, deixava ela aflita, que há 12 anos ela buscava o quê? Ela buscava cura, ela buscava medicamento para o quê? Aliviar aquela dor que ela estava sentindo. E nós observamos que o quê? Essa mulher ela foi à procura de quê? De médicos, naquela época curandeiros, de pessoas que soubessem receita para o quê? Poder passar algum remédio para poder aliviar aquela dor.
Mas ela tentava, procurava e não conseguia achar. E a Bíblia diz o quê? Que ela estava há 12 anos sentindo aquela dor, que já tinha gasto todo o seu dinheiro com medicamentos. Mas eu pensando comigo mesmo, conjecturando o meu pensamento, certo dia eu acredito que essa mulher devia estar em casa e um pouco aflita assim, por ainda não ter conseguido resolver aquele problema. Há 12 anos sofrendo com o mesmo problema, médicos, doutores, que não conseguissem tirar aquela dor dela, conseguisse resolver aquela situação em qual ela se encontrava. Acredito que um certo dia ela estava em sua casa e olhando para si mesma no espelho, acredito que ela se olhou e, aflita, indignada, ela falou: aonde eu vou encontrar a cura? Onde eu vou encontrar alguém, alguma coisa que possa me aliviar dessa dor, desse sofrimento que eu tenho passado por 12 anos? São 12 anos sofrendo, irmãos. 12 anos que aquela mulher padecia por aquela enfermidade. Mas quando olhamos aqui no capítulo, no comecinho, em cima do capítulo 43, tem uma frase: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Essa frase dá um sentido de que Jesus ele estava passando em algum local, em algum caminho, que ele estava indo, ele estava andando com seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, e as multidões, no plural, as multidões é o que? São muitas pessoas mesmo. Só um exemplo básico: quando o Papa veio aqui no Brasil, que ele passava aqui pela Paula Infantil, a gente vê várias pessoas seguiam ele, né? E na época de Jesus foi a mesma coisa, mas acredito que mais pessoas o seguiam, muito mais pessoas. Por quê? Jesus era conhecido como Filho de Deus, e Jesus era conhecido por suas maravilhas, por seus ensinamentos, por seus sinais e seus prodígios, seus milagres. Curava, libertava, expulsava demônio, levantava o coxo, o paralítico, o enfermo ele curava. E nós podemos analisar e nós vemos que Jesus era conhecido por isso. E por isso as multidões o cercavam, as multidões o seguiam. E num determinado dia, uma determinada hora, nós encontramos que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus num determinado momento. Ela teve conhecimento da pessoa de Jesus. Por quê? Ele estava passando perto, vamos dizer, perto de sua rua, ou de seu bairro, de onde ela morava. E naquele alvoroço todo, o pessoal falou: não, Jesus está passando, Jesus cura. O pessoal perguntando, aquele movimento todo, né? Multidão, sempre tem aqueles que ficam um pouquinho espalhados, separados. Aquele, meu curioso, quem está passando ali? Quem está passando ali é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele cura, Jesus, ele liberta. Ele tem curado muita gente aí. Do jeito que estava ali, tinha um cego, ele cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos do cego e falou: está vendo agora? E o cego começou a enxergar. Outro dia, um paralítico, ele falou: levanta e anda. Aí o pessoal: esse é Jesus? Esse é Jesus. E as multidões o cercavam. Aonde ele ia, as multidões queriam ir. E acredito que naquela vizinhança daquela mulher, desta mulher, esse alvoroço todo, esse falar de Jesus, chegou até os ouvidos delas. Acredito que ela colocou o seu rosto na janela e prestou atenção e ouviu: Jesus? Muitos falaram de Jesus. Acredito eu que depois dela ter ouvido falar de Jesus, ela olhou para o espelho e ela se analisou. E a primeira ferramenta que essa mulher utilizou, vamos dizer, não intencionalmente, foi o conhecimento de quem era Jesus, de que Jesus era o Filho de Deus. Amém? Foi esse conhecimento que ela teve. Porque muitos falavam que Jesus era isso, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus sarava. Então ela teve esse conhecimento, ao qual ela não conhecia, porque a Bíblia fala que o quê? Ela passava 12 anos tentando encontrar a solução para aquele problema. Mas naquele momento, ela ouviu falar de Jesus Cristo. Ela ouviu falar do nome que está acima de todo nome. Ela ouviu falar do nome do Filho de Deus, que veio para o quê? Resgatar-nos da perdição, daquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Ela ouviu falar desse nome, e automaticamente, com todos esses feitos, quando ela ouviu falar desse nome, despertou algo muito interessante no coração dela, que vamos falar, vamos chamar de segunda ferramenta, que é a fé, que nasceu essa sementinha, foi plantada e cresceu, germinou no coração dessa mulher. Betão, há 5 anos atrás, quando tu conheceu Jesus, ouviu falar de Jesus, como é que foi? Foi completamente, ficou maravilhado, né?
Eu falo, pô, Jesus, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto que Jesus tinha morrido por você na cruz, que Ele levou seus pecados naquela cruz, que completamente, que a tua vida ia ser nova, você nunca tinha ouvido falar. Me despertou uma fé no teu coração, me despertou uma ferramenta que você sabe, ei, Jesus morreu por mim, Jesus, Ele lavou os meus pecados, levou meus pecados, levou as minhas dores sobre Ele. Pelas pisaduras dele eu fui sarado, eu fui restaurado, eu fui resgatado, eu fui transformado, eu fui salvo e hoje eu sou liberto. Porque o Cordeiro Santo Imaculado, Ele me lava e me purifica de todo pecado. Ele lava a mim e lava cada um de nós. Todos os nossos pecados foram deixados naquela cruz. E quando essa mulher, ela ouve falar de Jesus, que ela tem conhecimento da pessoa de Cristo, desperta essa fé no coração dela. E automaticamente, quando nós lemos no texto, ela diz o quê? Eu acredito que ela disse, se Ele faz esses sinais e prodígios, basta eu chegar até a presença dEle, só tocar no seu manto, e automaticamente eu serei curado, eu serei sarado. Essa foi a fé que foi desperta no coração dessa mulher. Irmãos, às vezes nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem é Jesus, que Ele é o Filho de Deus, mas o próprio Jesus disse aos seus discípulos, ei, só basta vocês terem uma fé do tamanho do grão de mostarda, que vocês irão o quê? Mover montanhas, que vocês irão o quê? Fazer grandes coisas. Uma fé do tamanho do grão de mostarda. Essa fé, ela tem que ser exercitada. Amém? E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, para ser mais exato, em Efésios capítulo 6, ele fala a respeito da armadura de Deus. Ele analisa a armadura romana, antigamente, o capacete, tinha espada, tinha couraça, tinha sandálias, tinha um escudo. E ele pega a fé e ele fala assim, a fé não, a fé é como um escudo. Por que a fé é como um escudo? Você pergunta, Tiago, por que a fé é como um escudo? Por quê? Porque a fé, o escudo, ele protege o quê? Nos protege dos ataques inimigos, das ciladas. Ele nos protege. E quando nossa fé está firmada, arraigada na presença do Senhor, não tem ensinamento contrário, não tem falso profeta para nós, porque a nossa fé está firmada naquele que nos amou primeiro, naquele que morreu por cada um de nós, naquele que está vivo, que ressuscitou, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que está sentado no trono de graça à direita, ao lado do Pai. A nossa fé tem que estar arraigada em Jesus Cristo. A nossa fé ela precisa ser exercida. O apóstolo Paulo ele fala, a fé tem que ser como um escudo, porque ela nos protege, ela nos livra das ciladas do inimigo. E essa é a segunda ferramenta que essa mulher, não intencionalmente, volta a dizer, ela desperta nela. Mas, quando nós olhamos e vemos que ela teve essa fé, e que ela acreditara que só Jesus podia tirá-la daquele transtorno, podia mudar aquela situação que ela estava vivendo, ela acreditou que só Jesus, só Ele poderia mudar o quadro da vida dela naquele momento. E ela acreditou. Mas eu digo para vocês, não basta somente acreditar. Não basta. Tiago, você está doido? Não estou doido, não. Não basta somente acreditar. Volto a falar mais uma vez, a nossa fé, ela tem que ser o que? Exercida. O apóstolo Tiago ele diz o que em suas cartas? Ele fala, a fé sem obras é morta. Para ficar mais fácil a explicação, a fé sem exercício ela fica morta. Se eu não botar em prática a minha fé, de que ela vai valer? De que vai valer? Só basta eu acreditar? Beleza, aquela mulher não podia ficar ali na casa dela olhando para ela, acreditando, pô, Jesus, se eu for lá, Ele vai me curar. Se eu for lá, esse meu sofrimento de 12 anos que eu estou padecendo, que é muito ruim, que dói muito, se eu for lá, Ele vai me curar. Se ela ficar só nesse pensamento, ficar imóvel, não se locomover-se para lugar nenhum, a fé dela não vai valer de nada. Se nós não nos movermos, se nós não nos movimentarmos, a nossa fé não vai valer de nada. E a terceira ferramenta que essa mulher utiliza em sua caixinha de ferramenta é uma atitude corajosa. Mas por que, Tiago, uma atitude corajosa? Porque quando nós olhamos o texto, nós vemos o quê? Que multidões seguiam Jesus e que depois que ela ouviu falar de Jesus Cristo, depois que ela creu que só Ele poderia restaurá-la, poderia mudar aquela situação que ela se encontrava, depois que ela ouviu falar disso, ela foi atrás. E aqui nas Escrituras dizem o quê? Que ela estava por detrás da multidão. E a Bíblia diz que não era uma multidão. A Bíblia diz no plural, eram as multidões.
Ou seja, era muita gente que seguia Jesus Cristo. Era muita gente que queria saber onde ele ia, que queria presenciar, testemunhar o que ele poderia fazer. Muita gente. Mas aquela mulher automaticamente olhou para aquela multidão e ela teve uma atitude corajosa de seguir até Jesus. Nós precisamos ser corajosos. Se nós pegarmos a Bíblia do começo ao fim, do fim ao começo, nós vamos ver que tem vários personagens, que tem várias pessoas que, quando ouviram o chamado de Deus, elas não se acovardaram, elas olharam para o Senhor e falaram: Senhor, eis-me aqui. E com essa atitude corajosa de ir à frente, de se locomover, a vida, o rumo da vida desses personagens completamente mudou, a vida delas completamente mudaram. Vou dar dois exemplos para vocês, que muito famoso, o rei Davi. O rei Davi, o quê? O pai dele, Jessé, falou: meu filho, pega esse mantimento aqui e leva lá para os seus irmãos, lá no acampamento do quartel, porque eles estão em guerra, deve estar todo mundo com fome. Davi pegou tudo e foi lá, no meio do caminho, foi caminhando e chegou no local. Só que quando ele chega no local, ele vê uma situação muito estranha. O povo acolhido, o exército medonho, cheio de medo. E ele ouve lá do outro lado um homem gigante chamado Golias falando: ei, só vem um aí, só quero um, pode vir qualquer um de vocês aí, pode vir contra mim, que vou pegar todo mundo, vou arrebentar geral. Mas aí, e Davi, quando escutou aquela situação, irmão, quando ele escutou aquilo, ele ficou doido. Ele falou: ei, quem é esse incircunciso que ousa enfrentar o exército do Deus vivo? Ele já conhecia Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso para mudar a situação do exército do povo de Israel. Só que aquele povo, aqueles homens que estavam ali, não criam plenamente no Deus que eles serviam. Mas Davi não, Davi olhou completamente diferente. Ele acreditara no Deus que ele servia. Ele falou: quem é esse doido, esse circunciso que ousa enfrentar o exército do Deus vivo? Ele conhecia Deus. E outra coisa, ele teve fé. Por que ele teve fé? Porque ele tinha fé. Ele tinha fé que Deus poderia vir com a mão poderosa e arrebentar o exército filisteu naquela situação. E uma atitude que Davi fez, uma atitude corajosa. Ele foi na presença do rei e falou: ei, rei Saul, eu vou pelejar contra aquele filisteu que ousa enfrentar, que está tremendo, que está colocando terror no exército de Israel. Eu vou pelejar contra ele. E nós conhecemos a história que Davi foi com coragem, com fé, crendo no poder do Senhor, e foi e derrotou o gigante Golias. Um outro exemplo muito bem claro, muito bem clássico, muito bem lindo, que eu gosto muito, é da rainha Esther. Da rainha Esther. Uau! Que mulher tremenda, uma mulher, ela e Ruth na Bíblia, assim nós vemos que foram mulheres completamente usadas por Deus, foram mulheres completamente que mudaram a situação do povo ao qual se encontravam. E nós observamos que o quê? Esther, ela se adornou, se preparou, ficou cheirosa, ficou linda, ficou maravilhosa e foi à presença do seu rei. Para quê? Para interceder pelo seu povo. Por que interceder? Porque naquela época tinham feito um decreto para aniquilar completamente a nação de Israel. Ou seja, completamente o povo ser extinto, não existisse mais nenhum. E naquela época também, quem se chegasse na presença do rei sem ser convidado, passava a espada no pescoço. Era para forca, era queimado, era morto. Mas Esther sabia no Deus que ela servia. Ela sabia quem era o grande Javé, o Senhor da sua vida. Tanto é que ela vai na presença do rei com fé e acredita que só ele poderia mudar aquela situação. Ela se chega na presença dele, se prostra diante dos pés e intercede pelo povo dela. E automaticamente o que acontece naquela situação? O decreto que estava escrito que ia aniquilar completamente o povo de Israel é rasgado, é jogado fora. Aquilo não existe mais. E o que? O rei Davi se tornou um grande rei de Israel. Teve seu filho Salomão. O nosso Senhor Jesus Cristo descende da linhagem do rei Davi. A rainha Esther mudou completamente a história do povo dela. O povo que iria padecer, ela é conhecida hoje, até os dias de hoje, como a rainha que intercedeu pelo seu povo. E quando aquela mulher olhou aquela multidão, ela não se acovardou. Ela seguiu em frente, enfrentou a multidão. Eu acredito que ela, vendo aquela multidão, ela não conseguiria ver Jesus, porque Jesus estava no meio do povo e muitos apertavam, muitos estavam junto ali, se aglomerando e tal. Jesus apertava, tá, ela vai, mas ela vai em frente.
Ela falou, não, eu sei que ele está ali, eu sei que só ele pode me curar, pode me restaurar, pode me salvar. E ela enfrenta a multidão. E automaticamente, quando ela enfrenta a multidão, ela toca na aula do manto do Senhor. E naquele exato momento, aquela frustração de 12 anos acaba ali. Ali se acabou. Ali foi o basta de Jesus Cristo. Porque ele mesmo fala, de mim saiu o poder. Eles falam, e ele, quando essa mulher toca nele, ele fala uma coisa muito interessante, alguém me tocou, e nós lemos que os seus discípulos falam que, Senhor, está no meio da multidão, muita gente te toca. Todo mundo quer te apertar, quer te abraçar, quer te tocar, quer ser curado, quer ser transformado, quer ser restaurado. Aí ele fala, não, alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente, por quê? Porque de mim saiu o poder. Imaginamos que aquela mulher, não podendo mais se conter no meio da multidão, se achega aos pés de Jesus. Ela se humilha na presença do Mestre. Ela adora e conta tudo que ela havia passado. Toda a situação que ela estava vivendo até aquele momento. Seus 12 anos de sofrimento. Tendo gasto todo o seu dinheiro, todas as suas finanças, seus pés de meia. Ela gastou tudo para tentar encontrar a cura, mas ela não conseguia. E por isso ela tomou aquela atitude ousada de tocar na presença, nas vestes do Senhor. De estar na presença do Rei. E Jesus Cristo se alegra muito. Levanta e diz para ela, vá-te em paz, filha. A tua fé te salvou. Eu quero terminar a mensagem. Bem, vou finalizar rápido, porque o horário já deu. Mas que essas ferramentas venham ficar guardadas sempre em nossos corações. Porque quando nós a utilizarmos, a nossa vida não vai tomar outro rumo. A situação a qual nós estamos vivendo, eu não sei se é problema físico, se é problema psicológico, se é problema familiar, se é problema financeiro, independente do problema que for. Essas 3 ferramentas, elas são mestres, é multiuso, pode usar em qualquer situação, pode ser usadas em qualquer situação. E use elas porque o Papai do Céu deu para cada um de nós. Só basta nós usarmos e as nossas vidas vão ser mudadas. Nossa vida vai tomar outro sentido, vai tomar outro rumo. Amém? Então, quando nós utilizarmos essas ferramentas, nós vamos ver verdadeiramente que Deus ele está conosco. E que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí. Conhecendo a Deus, tendo fé e uma atitude corajosa. Amém? Essas são as 3 ferramentas importantes para a nossa vida. E devemos utilizá-las sim. Sim, devemos utilizá-las, porque elas vão nos abençoar e vão ser de grande utilidade para cada um de nós. Para finalizar rapidinho, não precisa abrir a última palavra minha. Eu queria deixar um versículo com vocês. Não precisa abrir, não. Está em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Aquela mulher, ela foi completamente, ela marcou o ministério de Jesus com a sua ousadia, com a sua fé e com a sua confiança, a fé que ela tinha no Senhor. E só Ele poderia mudar aquela situação com a qual ela se encontrava. E assim temos que ser nós no nosso dia a dia. Nós estamos aqui, nós sabemos que Deus é Deus, porque nós estamos aqui domingo de manhã. Devemos o quê? Adorar a Deus e aprender mais de Deus. Nós temos fé no Deus que servimos, mas nós precisamos também tomar atitudes corajosas, que irão surpreender. Eu digo surpreender, não de uma forma pejorativa, mas irão surpreender sim a Deus. E essas atitudes irão surpreender Deus. Ele vai olhar para cada um de nós e vai sorrir e falar: esse é o meu filho, e essa é a minha filha. Amém? Essa mensagem fique guardada no coração de cada um. Que o Espírito Santo ministre aquilo que Ele quer, com essas ferramentas, que Ele faça o que Ele quer na vida dos irmãos, na minha vida e na vida de cada um de nós. Vamos levantar, amém? Vamos orar. Bota a mão no teu coração e fale com Deus. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo, Deus. Desde o nosso acordar, nosso despertar, Senhor. Ó Deus, desde o ar que nós respiramos, Pai, até esse momento maravilhoso que temos aqui de estar em Tua presença. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor falou, Deus, através do Teu povo. Muito obrigado pelo Senhor ter me usado, Pai, porque eu sei, Deus, que essa mensagem vem direto do Teu trono, Pai.
e que o Senhor deseja sim abençoar a tua igreja, e que o Senhor deseja sim, Pai, que nós tenhamos fé e que nós sejamos ousados, que nós tenhamos atitudes diferentes, Pai, para poder mudar a nossa vida, Senhor. Mas eu te peço, Pai, seja conosco, Pai, nos sustenta, Deus, e manifesta a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia em nossas vidas a cada dia, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que tu és santo, que tu és poderoso, Deus, e que não há ninguém como tu. E Deus, que tu és o único caminho, a única verdade, e que tu és a vida, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Vamos esse momento de café da manhã em tuas mãos, Pai. Vamos beber em tuas mãos, mas cada momento junto que passamos aqui, Deus, porque nós estamos na tua presença e sabemos que o Senhor se alegra, Pai, na nossa comunhão, Deus. Bendito tu seja, Pai, entre o teu povo, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoe aquele alimento, Deus, que possa ser bênção para o nosso corpo físico e para os nossos organismos, Pai. Deus, desde já eu te louvo, te engrandeço e te agradeço no teu santo nome, do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, do Senhor, que é digno de honra, glória e louvor. Vamos tomar nosso café junto. Amém.